Olá, boa tarde, muito bem-vindos ao Contem Livros, eu sou a Maria e hoje trago aqui à conversa algumas sugestões para esta época de Dia dos Mortos e de Halloween outonal que estamos a sentir no ar. Bom, hoje vamos ter aqui este tema um bocadinho diferente. Vou fazer assim um vídeo um pouco mais no sentido de nos conectarmos um pouco, fazermos um pouco de companhia. Eu esta semana não gravei, não trouxe aqui o Aqui há Morcego, mas podemos fazer assim este tema de conversa diferente. Bom, trago aqui uma sugestão de leitura, que é a minha leitura atual, e que creio que tem muito a ver com esta época, não só de outono, mas também esta época de Halloween e do horror e do Dia dos Mortos, essas coisas todas. Porque fala um pouco aqui também de espíritos e coisas assim. O livro que eu tenho aqui de sugestão para leitura nesta época é The Love Child, de Edith Olivier. Então, este livrinho aqui, além de ser uma edição muito bonita, tem assim uma textura, parece que o livro é com uma renda, sentimos assim ele tem um relevo aqui aqui em redor desta figura de uma mulher. Então, é um livro que, ao toque, quando estamos a ler, sentimos-nos muito bem com ele. E o próprio cheiro do livro, sabem aquele cheiro de papel muito reconfortante? Então, está a ser uma agradável leitura, embora uma leitura lenta. Ultimamente tenho tido alguma dificuldade na concentração da leitura. Então estou a ler bem lentamente e depois acaba por me dar o sono. Mas eu estou a gostar deste livro. Este livro é sobre a história de uma mulher que é um pouco solitária porque ela vivia com a sua mãe, mas a sua mãe faleceu e então ela vive numa casa grande com empregados, mas acaba por estar sempre sozinha. Então ela vai se lembrar de uma amiga imaginária que ela teve na sua infância, mas que acabou por se esquecer dela, e é como se essa criança voltasse. Então ela continua a amizade a partir do momento em que elas se desconectaram lá no passado. Acontece que cada vez começa a ser mais real a presença desta criança naquela casa. Tão real que, ao fim e ao cabo, os próprios empregados começam a ver esta criança. Nós aqui, ao ponto em que eu estou na leitura, não dá para perceber muito bem se realmente a criança se torna visível aos olhos dos funcionários da casa ou se acabam por entrar naquela espécie de brincadeira para que a protagonista da história não se sinta tão sozinha. Então, não sei se é uma espécie de imaginação de todos que esta criança acaba por estar ali naquela casa e na vida daquelas pessoas, e que nos deixa assim um pouco também a pensar, será que ela é um espírito que se está a materializar aos poucos conforme as pessoas se vão sentindo mais à vontade para que ela se manifeste dessa forma? Ou será que ela começa a ficar cada vez mais presente na vida daquelas pessoas e começa a deixar de querer ser um espírito e a passar a ser alguém que está mesmo a viver ali? Bom, este livro tem um pouco do ambiente místico, do espiritismo na altura. Isto é passado nos anos 20, este livro foi editado em 1927
E nesta altura havia um movimento espírita muito presente e acho que esta autora estava um pouco também nessa linha de pensamento. Então creio que este livro é muito interessante para esta altura do ano, embora ele não meta medo nenhum, não se sente assim nada, não é nada assustador, nem, não é assim um bocado leve, não é propriamente, mas dá que pensar um pouco neste assunto do espiritismo. Na altura havia várias figuras de referências que estavam ligadas ao movimento espírita e temos inclusivamente alguns autores, alguns escritores de nome ligados a ela, como por exemplo Arthur Conan Doyle, que tem um livro escrito dos seus estudos sobre o espiritismo na época. Então eu acho que este livro mete um bocadinho isso, embora de uma forma leve e agradável. Não sei no que é que ele vai desenvolver. O que eu vejo aqui é que cada vez mais esta criança e esta mulher estão dependentes uma da outra, e o que é que isso poderá trazer até ao fim deste livro, não sei. Mas achei uma sugestão interessante, está muito bem escrito, e uma coisa que eu senti quando comecei a ler este livro foi uma espécie de tranquilidade na forma como a escritora começa a narrar a história. Então, está mesmo muito bem escrito, de forma pausada, e transporta-nos para um ambiente tranquilo, que eu acho que isso não é fácil de transmitir na escrita, e não é tão comum assim, essa sensação de paz que eu tive quando comecei a ler este livro, e eu estava a precisar dela, porque eu estou um bocadinho desfocada e com dificuldade de concentração na leitura, como disse. Então acho que este livro está a ser muito bom, está a ser uma leitura muito boa, e acho que tem tudo a ver com estas noites escuras, escurece mais cedo, e há assim um ambiente meio estranho no ar, não é? Então acho que esta leitura está a ser muito agradável, estou a gostar imenso, então decidi vir aqui partilhar convosco também. Estava a tentar pôr aqui de forma a que consigam ver o livro. Vou aqui desviar esta velinha, eu não sei se irá ficar, vou pôr aqui assim, não sei se isto vai correr bem, mas acho que não. Não se vê, não é? Pena. Bom, está aqui, vocês sabem que está aqui, e esperemos que não haja aqui nenhum acidente. Outra coisa que tem estado a acompanhar-me nestes fins de tarde mais frios e cinzentos tem sido o tricô. Eu decidi trazer de volta para a minha vida o tricô, e devo dizer-vos que estou muito feliz e que me tem trazido muita alegria de viver para os meus dias. É engraçado que o ano passado, não sei se foi por volta desta altura, alguém me sugeriu o tricô e eu comprei as agulhas e etc, mas depois não estava motivada para isso, acho que não era a altura certa, estava mais focada nas leituras, e agora assim do nada, de repente, senti uma vontade enorme de voltar a tricotar, e sem pensar muito, descobri um site online que até já me tinha sido sugerido por uma pessoa que conheço aqui através do Instagram, e comprei as linhas, escolhi as cores e comecei a fazer sem pensar muito. Estou a fazer aquele ponto mais básico de todos e estou a fazer um cachecol. Então vou mostrar aqui o que é que eu já estou a fazer. Então está assim aqui um bocadinho confuso com as linhas, porque eu estou a usar mais do que uma cor, como podem ver aqui. A ideia era inicialmente fazer uma sequência de cores sempre iguais, portanto este verde mais escuro, este verde um tom mais claro, este amarelo mostarda e este bege quase branco, não é? Qual é que era a ideia? Era nas pontas ficar com esta bainha mais
larga e depois as tiras ficarem todas com esta dimensão. Mas, entretanto, eu fui sentindo vontade de fazer diferente e o que é que eu optei por fazer? Optei por manter as pontas, quando terminar, portanto, ficarem as duas pontas com esta cor e com este tamanho. Depois fazer aqui o verde mais claro e o mostarda, o amarelo mostarda, mais duas tiras mais finas, e este bege fazer da mesma dimensão, da mesma largura que o verde, e inverter as cores. Portanto, agora a seguir vou fazer novamente o amarelo, o verde claro e o verde escuro. Porque é que estas cores são, tanto o bege como o verde escuro, são mais largas? Porque é precisamente quando inverte o sentido da cor. Então faço duas linhas estreitas da mesma cor. Pronto, isto é algo que está aqui assim na minha cabeça e que eu estou a experimentar. Eu não gosto de ser assim muito rigorosa, mas começo com uma ideia e depois de sentir vontade de fazer diferente, faço. Qual é que era a ideia em termos de número de pontos? Aqui 50 pontos. Porquê? Porque eu tenho 49 anos e para o ano vou fazer 50 anos e é algo que vai marcar muito a minha vida, como marca a vida de todas as pessoas que fazem 50 anos. Ao fim e ao cabo é meio século, não é? É muito importante. E nós sentimos muitas mudanças na nossa vida, mas hei de falar sobre isso noutro programa. Então, 50 pontos aqui na horizontal e cada linha ter uma espessura de esta aqui ter 10 pontos e cada uma destas 5 pontos. Acontece que quando dei por mim, porque talvez não tenha feito bem as contas, quando dei por mim, estas linhas aqui mais largas têm 11 pontos e estas têm 6, mas vai ficar assim, não tem problema nenhum. Aqui mantemos os 50, que é o que interessa. Deste lado aqui também acho que fica muito bonito, porque tem aqui a linha de junção, não é? E fica muito bem. Eu, quando passei aqui para esta cor, eu enganei-me e às tantas vi que esta linha de junção era visível deste lado, então tive que desmanchar tudo e foi uma dor de cabeça, mas pronto, já está. E estas linhas aqui são para depois rematar, porque é por causa da junção de cores. Então, eu estou muito satisfeita com este trabalho, gosto muito deste ponto básico, simples, e estou mesmo feliz, a sério. Olho para estas cores e acho que estou mesmo muito contente. Eu imaginei inicialmente um castanho também, mas hoje vejo que ainda bem que não havia castanho, porque acho que se calhar ia ser demasiado. Enfim, já tenho imensos projetos e devo dizer-vos que estou viciada nisto. Eu aprendi a fazer tricô quando era muito jovem, criança. Eu até tenho uma história engraçada que posso contar aqui. Que é assim, eu quando era criança, eu era muito impaciente. Ainda hoje eu sou uma pessoa muito impaciente. Enfim, e tanto as minhas tias como a minha avó, na altura, ensinavam as raparigas da família a fazer tricô, crochê, essas coisas todas. Acontece que eu era um bocadinho Maria Rapaz, inclusivamente eu questionava muitas vezes porque é que eu não posso ser um rapaz, não é? Porque eu achava muito mais interessante todas as coisas que os rapazes faziam. Além disso, eu queria agradar o meu pai. E o meu pai sempre quis ter um rapaz. Então eu sempre senti que o meu pai, isto era o que eu achava quando era criança, pronto, era o que eu sentia, que o meu pai não gostava assim tanto de mim porque eu era rapariga e queria que eu fosse um rapaz. Então eu queria ser um rapaz para agradar o meu pai e para poder jogar futebol. Acontece que o meu pai achava que as raparigas não deviam fazer nada e eu acabava por não fazer nada, porque, enfim, era assim e era um tormento para mim, porque eu era assim um bocadinho inquieta e rebelde. Então ensinavam-me a fazer todas essas coisas, o tricô, o crochê, o costurar, etc. E eu detestava. Eu hoje sou muito agradecida por terem insistido e não terem desistido e me terem ensinado
a fazer todas essas coisas, que me fez conectar com o meu lado mais feminino, e eu queria fazer isso. Eu hoje percebo que isso foi muito importante, aprender todas essas artes para me conectar com este lado de mulher, feminino, que é o que eu sou, não é? E então, e que eu não tenho que estar a agradar a ninguém, que isso era uma ideia da minha cabeça, enfim. Acontece, como eu era muito impaciente, como eu estava a dizer, principalmente com o tricô, eu ficava muito nervosa porque eu perdia as malhas, fazia um buraco, depois tinha que desmanchar, enfim, todas aquelas coisas. E as minhas primas faziam aquilo super bem, tudo perfeitinho, e estavam-me sempre a criticar porque eu fazia mal e não sei o quê. Então, às vezes, eu estava tão irritada que eu agarrava nas agulhas, assim, e espetava as agulhas no sofá da minha avó. Eu fazia buracos horríveis no sofá. E a minha avó ficava tão triste com aquilo. Mas eu ficava tão furiosa que era a esse o nível que eu chegava. Imagina, eu espetava as agulhas, tipo Psycho Killer. Era muito estranho. Estou a fazer o som daquele filme do Psycho, não é? Acho que é assim a banda sonora que me lembro mais dessa cena. Eu achava aquilo horrível. Ainda bem que as agulhas na altura não eram de madeira, porque eu tentava partir as agulhas, era uma coisa pavorosa. Mas o que é certo é que depois eu acabei por até gostar. Entretanto, quando tinha 20 e poucos anos, voltei ao tricô, e depois voltei a deixar o tricô durante muitos anos, até agora. E agora estou muito encantada com isto, estou muito feliz e agradecida por as minhas tias e a minha avó terem tido muita paciência para me ensinar o tricô e não terem desistido de mim. E de eu não ter desistido também. Então agora voltei e estou muito feliz. Tenho um comportamento completamente diferente. É claro que eu não vou, acho eu, que eu não vou espetar as agulhas em nada nem em ninguém, mas enfim, queria aqui então partilhar convosco estes miminhos que tenho feito a mim própria nestes últimos dias, que tem sido o tricô e a leitura deste livro. Claro que tenho bebido chá também e feito pão. Estamos a chegar àquela altura do ano em que sabe tão bem acordar bem cedinho e ir para a cozinha fazer pão. E gosto muito quando preparo o pão. Eu gosto de tudo na preparação do pão, desde deixar a fermentar a massa, para depois amassar a massa, para depois deixá-lo levedar mais um pouco, pôr no forno, e aquele cheirinho que fica na cozinha e acaba por ficar pela casa toda. Aquele momento em que tiramos o pão do forno, vamos cortar em fatias, enfim, é muito agradável. E a manteiga a derreter no pão acabadinho de fazer, e então esta altura do ano dá ainda mais vontade de fazer isso. Não é que eu não faça no verão também, porque eu faço pão no verão também, mas não sei, esta altura do ano traz-me mais alegria ainda e muito conforto aqui para a minha casa e para os meus dias também. E já estou cheia de vontade de voltar a fazer bolachinhas e chocolate quente e termos aquelas sessões de cinema típicos da época que nós gostamos sempre de ver nesta altura, vários filmes que gosto de ver, que eu hei de vir aqui também conversar um bocadinho sobre esses filmes e fazer essas sugestões. Hoje não estou preparada para isso. Hoje foi só assim um vídeo curto para compartilhar aqui estes dois momentos de fim de dia que eu tenho aplicado nos meus dias neste outono. Então espero encontrar-vos bem. Muito obrigada por terem assistido. Agradeço muito todas as pessoas que subscrevem o canal e que põem um gosto, que deixam mensagens, enchem o meu coração de alegria, e espero ver-vos no meu próximo vídeo aqui para a semana outra vez. Até lá, desejo-vos alegria e amor no coração. Até já!
agora se calhar vamos fazer um chazinho. Vou desligar aqui isto. Vamos fazer um chazinho e vamos fazer